Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, aquela cerveja única que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e a aula de hoje vai ser a continuação daqueles 5 passos que a gente está em continuidade, né? Em série. Teve aquela primeira aula que a gente falou sobre os 5 passos, mais rapidamente, e agora eu falei sobre o primeiro passo, teve a aula do primeiro passo já, teve a aula do segundo passo e agora a aula do terceiro passo. Você lembra qual é o terceiro passo? Quem lembra aí? Quem assistiu às aulas? Vamos lá. O primeiro passo foi braçagem, com a recirculação e a lavagem, né? Segundo passo teve a fervura, certo? E agora o terceiro passo, depois da fervura, quem lembra? Quem lembra? O que é que a gente precisa fazer depois da gente passar aquele tempo todo fervendo a cerveja? Nosso mosto, na verdade. A gente tem que resfriar. Passo 3 é o resfriamento do mosto. O resfriamento do mosto, certo? Nessa aula a gente vai falar sobre esse resfriamento do mosto. A gente vai falar o porquê da gente resfriar e o que é que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer passo a passo, né? Mão na massa mesmo. Não vamos entrar tanto em teoria, vamos para mão na massa. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para você clicar e compartilhar, né? Clicar no gostei, clicar no joinha e compartilhar para que mais pessoas saibam o conteúdo desse vídeo e ele possa ser útil para mais pessoas, para o YouTube entenda que ele possa ser útil para mais pessoas e ele vai distribuir mais e mais pessoas vão se beneficiar com o seu curtir e o seu compartilhar, beleza? Então curte, compartilha aí e vamos nessa. Vamos lá. Como de praxe, vamos dar aquela reformulada dos 3 passos. Você pode estar pegando esse vídeo, esse terceiro passo aí de primeira, sem ter assistido o resto. Então vou dar uma reformulada. É importante você assistir os outros, se você chegou agora, mas eu vou dar só uma reformulada para refrescar a memória da gente, beleza? Primeiro passo, lembrando que a gente não vai falar sobre planejamento, né? Todo vídeo eu falo isso, a gente não vai falar aqui sobre planejamento, que é você ter sua receita, deixar sua cozinha limpa, tal. A gente vai falar aqui a gente tem falado aqui, a partir da braçagem até o final, que é o 5º passo, que eu não vou falar aqui não. Você vai assistir os vídeos ou assiste lá o primeiro, que você vai saber o que são os 5 passos. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo, que foi a fermentação, que foi a braçagem com recirculação lavagem. O que consta na braçagem? A braçagem é você colocar os maltes de cevada numa água numa temperatura de 66 graus mais ou menos, para transformar aquele amido em açúcar, e a gente a gente vai criar ali nosso líquido da nossa cerveja, ainda doce, certo? Então foi o que a gente fez nessa aula. A gente mostrou como é que você joga o malte lá, como é que você esquenta a água, a quantidade de água que você deve colocar, certo? E como a gente mantém essa temperatura a 66 graus, certo? Que tem que ficar lá medindo no nosso termômetro alimentício, tem que ficar mexendo com a pá cervejeira enquanto o fogo estiver lá embaixo. Por quê? Quem lembra? Para não caramelizar o malte, para não colar no fundo da panela com aquele fogo ali direto, certo? E com isso ele vai se queimar ali, ele vai dar sabores estranhos ao nosso estilo, ao estilo que a gente quer fazer. Então a gente falou que tem que ficar mexendo enquanto o fogo está ligado. Se o fogo não estiver ligado, desliga, dá aquela média ali com o termômetro, certo? Vê se está ali mantendo a temperatura e tal. E aí depois faz a recirculação, tá? Para deixar a cerveja menos turva, depois faz a lavagem para a gente extrair todo o açúcar, malte, beleza? E aí a gente parte para a fervura, que é onde a gente vai esterilizar aquele líquido, né? A gente vai fazer com que ele não se contamine mais, que ele fique esterilizado, certo? Que a gente vai ferver ele. Essa fervura também vai servir para que algumas proteínas elas aglutinem e decantem, né? E o principal dessa fervura, além de esterilizar, é que a gente vai começar a colocar
os nossos ingredientes, que em 90% das cervejas são os lúpulos, 99% são os lúpulos. Mas, como eu mostrei, a gente pode usar também outros ingredientes, né? A gente pode usar casca de laranja, por exemplo. Porque o lúpulo é como se fosse o nosso tempero da nossa cerveja, é aquele sabor que se sobressai mais, né? Eu gosto de falar aqui, se você for fazer uma macarronada, o malte é um macarrão e o lúpulo, ele é o molho, o queijo, a carne moída, que você for colocar em cima, que vai dar aquele sabor mais intenso, né? E aí é nessa fervura que a gente coloca o lúpulo ou algumas especiarias, pimenta, que a gente quiser colocar, tá? Fruta, que a gente quiser colocar. Lembra que eu peguei esse livro aqui, ó. Eu peguei esse livro aqui, comecei a folhear, a mostrar o que tem de especiarias nele, que você pode colocar, de frutas, enfim, sementes, você pode estar também algumas sementes e tal, para dar sabor à sua cerveja, né? Não é só o lúpulo que dá o sabor à cerveja, você pode usar esse tipo de coisa também. E é nesse momento que você também pode usar isso aí. Isso aí você pode usar tanto no momento da fervura quanto no momento da maturação, que é em outra etapa da cerveja, é uma das 5 etapas aqui, beleza? Então a gente ferveu o mosto, certo? Botou o lúpulo, a gente botou nessa receita, a gente colocou 10 gramas, era uma Black IPA, certo? 10 litros. Botamos 10 gramas de Magnum, de lúpulo Magnum, no início da fervura, ou seja, para pegar o amargor, eu expliquei porquê no vídeo passado, certo? Porque o Magnum, ele é um lúpulo que ele tem a característica de amargor, né? Então, a gente usa no início da fervura para a gente pegar o máximo de amargor que ele pode nos dar, tá? A gente botou 10 gramas na receita de 10 litros, usou 25 gramas do lúpulo mandarina, faltando 15 minutos para terminar a fervura, né? A fervura, lembrando que a fervura foi de 1 hora, né? Normalmente é de 1 hora, a fervura é 1 hora. Botamos mais 25 gramas de mandarina quando finalizou a fervura, beleza? E eu vou colocar mais 50 gramas de mandarina na maturação, quando eu estiver fazendo cold crash, certo? No cold crash, beleza? Por quê? Qual era a minha intenção aqui? Fazer uma Black IPA. Eu nunca fiz uma Black IPA. É isso que é bom de ser cervejeiro caseiro. Vou fazer tal cerveja, quero provar tal cerveja, você vai e faz, beleza? Ou até você pode ter provado e gostado, como foi uma Russian Imperial Stout que eu fiz, já contei várias vezes essa história aqui, né? E aí resolvi fazer, ficou muito boa. Aí depois eu fiz uma de trigo. Eu já tomei várias de trigo, mas aquela receita não. Ficou boa também. Então você escolhe um estilo, resolve fazer, faz e prova a cerveja que você quiser, que é muito além do que está nas prateleiras do mercado. É muito além do que você vai num supermercado aqui em Recife, por exemplo, tem aquelas ali, mas se você é habituado a tomar cerveja caseira, a tomar cerveja artesanal, você já vai ter zerado o seu supermercado, né? Aí você vai ter que começar a procurar pela internet. Beleza, que cerveja artesanal tem barateado, mas na internet fica sempre mais caro. Claro que você consegue as melhores pela internet, beleza, mas termina você, sei lá, é meio você pagar R$20 numa lata de cerveja, né? 20, R$25, faz a tua, compra uma para provar, beleza, compra uma BrewDog, R$25 uma lata, prova e gosta, e pega a receita da BrewDog e faz e compara. Estou falando isso por quê? Porque eu vou fazer isso aí. Né? Eu já pedi para separar uma receita para mim de uma BrewDog e eu vou comprar pela internet, vou fazer esse gasto de comprar uma lata aí de sei lá quanto é, R$25 para provar e fazer outra para comparar. Isso é massa. Mas aqui eu vou fazer, sabe quanto eu vou gastar? Eu vou gastar mais ou menos R$100 em insumos para fazer, mais ou menos, deve render uns 8 litros. Ou seja, 8 litros, 16 garrafas. Faz as contas aí, quanto dá essa garrafa que eu vou fazer, né? Não vai ser exatamente a da BrewDog que eu vou fazer em casa, né? A BrewDog é uma fábrica, né? A BrewDog tem
os passos dela lá, que eu não vou conseguir deixar clara como uma cerveja industrializada. Mas vai ser uma coisa artesanal, uma coisa caseira, que eu acho que vai ser interessantíssimo. Beleza? Eu sempre dou esse preâmbulo no meio do vídeo, que é para você entender que ser cervejeiro caseiro não é você fazer aquela cerveja em quantidade, como você fazer uma Heineken para você tomar demais e matar sua sede, com uma cerveja que não tem tanto sabor diferente, né? Que não é tão complexa. Tá? Se você é cervejeiro caseiro, aproveita e faz as cervejas complexas, que tem sabores complexos. Tenta harmonizar, sei lá, com alguma coisa. Pesquisa aí como é que faz, beleza? Eu sempre falo isso. Para você, né, entrar em você isso aí, que fazer cerveja caseira é isso, é você buscar os sabores que você não encontra em canto nenhum. Beleza? Então, voltando para a nossa Black IPA, que eu nunca provei uma Black IPA na minha vida, a primeira que eu vou provar é a que eu fiz, beleza? Só para relembrar, de lúpulo a gente usou isso aqui, Magnum, mandarina, mandarina e mandarina, beleza? De malte a gente usou Caramel 200, a gente usou 250 gramas de malte Pilsen, certo? Que é o malte base. E usou, acho que foram 200 gramas de Caramel 200, 100 gramas de malte black e 200 gramas, se não me falha a memória, de malte chocolate. Não, acho que foi 200 gramas de malte black e 100 gramas de malte chocolate. Foram esses três maltes, mas eu não estou lembrado direito aí quem foi 100, quem foi 200 gramas não, agora. Na primeira aula tem lá, beleza? Então, voltando aqui para o passo 3, que é o resfriamento do mosto, fizemos o nosso líquido lá, o nosso mosto lá, fervemos ele, e agora, lembra que a gente colocou o chiller, faltando 5 minutos para terminar a fervura, botamos o chiller lá e deixamos ele lá fervendo nos 5 últimos minutos. Quando eu botei o chiller, uma coisa interessante aconteceu. A temperatura, logicamente, ela diminuiu, porque o chiller, aquele troço de alumínio, é meio friozinho, né? Aí a fervura parou. Aí eu esperei voltar a ferver e deixei mais 10 minutos fervendo, para garantir que ferveu, certo? E por que eu botei o chiller lá? Para sanitizar o chiller, porque ele fervendo, na água fervente, ele fica sanitizado ali. Beleza? Então, botamos o chiller e aí o chiller já faz parte do resfriamento do mosto. E aí, o que é que a gente faz? Como é que a gente faz com o chiller, certo? Eu vou apagar aqui, que eu já coloquei o que era, né? A gente, aqui tem a nossa panela, certo? De fervura, tá? Nossa panela de fervura com o nosso registro aqui, certo? A válvula do registro, válvula esférica, tá? Aqui ela já ferveu, certo? Já passou 1 hora e 10 fervendo, na verdade, né? E aí, caramba, ficou muito alto. Deixa eu ajustar esse detalhe. A nossa válvula, e aqui a gente coloca um chiller, que ele é uma serpentina, que ela entra aqui, certo? No miolo do líquido, certo? Que está a 100 graus ali, a gente precisa resfriar ele, tá? E aí ela vem para cá, certo? Que ela entra por aqui, e aí ela vem e sai por aqui, beleza? O que é que eu faço? Mangueirinha tosca, aquelas mangueirinhas cristal, bem fininha. Eu acho que a minha é 6 polegadas. Não, eu acho que a minha é 6,16, eu não estou lembrado não. Mas enfim, tem que caber no seu chiller, né? Não importa eu dizer a bitola dessa mangueira, porque ela tem que caber no seu chiller. Então é você levar o chiller e encaixar a mangueira aqui, né? O chiller é como se fosse um canudo de alumínio, que ele faz essa serpentina, desce e volta. Ele é de alumínio. O que eu vou fazer com ele? Eu vou botar a mangueira aqui, de um lado, e um pedaço de mangueira do outro. O cuidado que você deve ter para essa fase, essa etapa, essa mangueira aqui, ela tem que chegar lá na sua torneira que você vai usar para usar o chiller,
Por exemplo, eu uso a minha torneira da área de lavar, certo? Do tanque de lavar, da área de serviço. Por quê? O que é que acontece? Na minha cozinha, o fogão ele está aqui, e aí tem uma janela aqui aberta, né? Na verdade tem uma abertura, e do lado de lá é o tanque. Então, eu passo a mangueira aqui por cima para a minha panela que vai estar aqui na minha pia, porque o local de resfriar que eu faço para a minha panela de 10 litros é na minha pia. Panela de 20 litros não cabe mais na minha pia, certo? Aí eu uso um balde, mas nesse caso cabe na minha pia. Então, eu coloco a mangueira, passo por cima da janelinha e acoplo na torneira do meu tanque, beleza? Eu ligo lá a água. Na verdade é Rafael que liga normalmente, é ele que faz essa parte, ele fica lá ligando porque a pecinha, que é um emborrachadozinho que faz a ligação, às vezes ela fica saindo com a pressão da água. Ele fica lá segurando até ficar boa e depois ele solta. Esse último resfriamento aqui, ele botou de um jeito que ligou, tal, ficou. E aí o chiller ficou rodando e a gente ficou conversando, só batendo papo e esperando resfriar, certo? Então, essa mangueira, a água vem da torneira do tanque, certo? Em temperatura ambiente, lógico, né? A água que vem da Compesa, vem para cá, passa por aqui por dentro, vem, sobe e sai por aqui. Ela sai aqui muito quente. Por quê? Porque ela passou por um líquido muito quente. O que é que ela está tentando fazer aí? Resfriar o miolo, a parte central da minha panela. Por que eu estou falando de miolo? Porque a parte externa, a parte mais periférica, na verdade, essa área aqui... Caramba, tá acabando aqui. Essa área aqui, o líquido que está aqui mais próximo à borda da panela, né? O resfriamento que eu faço é com gelo. Como é que eu faço? Vou tentar desenhar aqui uma pia, certo? Vamos supor que a minha panela esteja aqui dentro da minha pia. Caramba, ficou horrível. Mas beleza, vamos supor, a minha panela, ela vem para a minha pia da cozinha, pia normal de cozinha, né? Só para deixar bem claro que é na cozinha da sua casa, com utensílios triviais, você faz sua cerveja caseira, tá? Faça. Se você não faz, você está perdendo tempo. Mas, o que é que eu faço? Um saco de gelo aqui, eu quebro o gelo. Na verdade, o bom é você botar o saco fechado, porque depois o gelo você pode congelar de novo, não perde, né? Dessa vez eu me esqueci desse detalhe, abri tudinho e os 2 sacos de gelo foram embora e não aguentaram bem até o final, não renderam tanto como renderia se o saco tivesse fechado. Foi essa a minha percepção na última abraçagem. Então, eu boto o gelo aqui, certo? Dentro do saco e boto o gelo aqui também, certo? Ele fica em volta da panela, pegando a periferia, que ele vai resfriar esse mosto, esse líquido que está aqui dentro, vai pegar mais essa parte externa e o chiller ele vai baixar a parte interna, certo? Com isso aí a gente consegue baixar o mosto para 20 graus mais ou menos em mais ou menos 30 minutos, que é um tempo bom, para cervejeiro caseiro. Isso é um tempo bom. Essa técnica de você botar gelo em volta e chiller no meio é um resfriamento rápido. No início, nas que eu fazia primeiro, não botava gelo, ela demorava 1 hora para resfriar. E olha que demorava muito, porque aqui em Recife fazendo 30 graus, como é que eu vou resfriar abaixo de 30? É difícil, né? Então, no início, eu não conseguia resfriar rápido e bem, certo? Mas você tendo essa técnica, bota gelo em volta, bota o chiller, resolve o seu problema, você resfria rapidamente, satisfatoriamente o seu mosto cervejeiro. Uma pergunta importante, por que resfriar rapidamente? O mosto ele foi esterilizado, você lembra disso, né? Depois que ele é esterilizado na fervura, ele precisa se manter limpo, ele não contaminado. A gente tem que diminuir ao máximo a chance de contaminar ele. Quando a temperatura ela vai caindo, vai aumentando as chances das bactérias que estão lá, os micro-organismos, vai aumentando a chance de eles irem para esse líquido e contaminarem de alguma forma, certo?
Aí você pode perguntar, sim, e depois? Não vai ficar... Tá que temperatura agora, por exemplo? Agora está 19 graus lá, fermentando. Está fermentando agora essa cerveja. Não vai estragar? Não, porque a levedura, quando a gente coloca, né? É nesse momento que a gente coloca... Aliás, é nesse momento... na próxima etapa, na verdade, né? É depois de resfriar. A levedura, ela come o açúcar muito mais rápido de qualquer outro micro-organismo. Então, ela diminui, a própria levedura diminui ao máximo o perigo de você contaminar a sua cerveja, certo? Ela já vai atacar ali aquele açúcar. Mas enquanto não tem levedura, esse líquido doce aí, para os micro-organismos é uma delícia, é uma beleza. Eles vão lá para proliferar, beleza? Então, quanto mais rápido você diminuir, menor a chance de você diminuir essa temperatura, menor a chance de você contaminar a sua cerveja. Então, isso é uma coisa muito importante. Você precisa prestar muita atenção nisso. Baixar rapidamente. Claro, não conseguiu baixar, demorou 1 hora para baixar, 1h30. Não é um problema muito sério. Não é um problema muito sério. Mas você vai estar aumentando a chance de contaminar a sua cerveja. Certo? É só isso. A gente tem que baixar a temperatura rapidamente para diminuir essa contaminação e poder inocular a levedura. Por que a gente baixa para 20 graus? Porque a levedura é um ser vivo, é um fungo, certo? Que ela precisa trabalhar numa determinada temperatura, uma temperatura específica, numa temperatura que ela se sente bem para trabalhar. Né? Eu vou detalhar mais isso no próximo vídeo, mas a levedura ela vai ser inoculada no próximo passo, né? A gente vai colocar o líquido nesse próximo passo, mas a gente tem que deixar esse líquido apropriado para ela chegar e trabalhar ao máximo. Por quê? Quem lembra aí? A levedura faz o quê? Quem lembra? Me diz aí. A levedura ela come o açúcar e transforma esse açúcar em álcool da nossa cerveja. Ou seja, além não é só isso, né? Além dela, ela também traz sabor para a nossa cerveja. Existem leveduras específicas que elas trazem sabor para a nossa cerveja. Mas o trabalho dela é comer aquele álcool e transformar aquele açúcar e transformar em álcool e também dar algum sabor para a nossa cerveja. Ela é um elemento importantíssimo do cervejeiro caseiro de qualquer cerveja. Quando a cerveja surgiu, as pessoas se apaixonaram pela cerveja porque estavam bebendo pela primeira vez ali uma bebida alcoólica. Eu não sei direito se veio o primeiro vinho ou a cerveja, mas são duas bebidas fermentadas, né? Que surgiram assim do nada com a ação das leveduras que estavam suspensas no ar ali, leveduras selvagens. Mas as pessoas começaram a se apaixonar pela cerveja, chamando até de bebida sagrada, porque as leveduras estavam suspensas no ar e eles não entendiam por quê, porque não sabiam que era levedura. As leveduras transformaram aquele líquido em um líquido com álcool. E as pessoas começaram a beber e ficar alegres. E aí, desde o início, a levedura ela faz essa transformação mágica da nossa cerveja. Ela é o cervejeiro, o mestre cervejeiro. Para mim, eu acho que a levedura é o grande ator, é o ator principal de todo esse passo que a gente está fazendo, de uma cerveja artesanal, de qualquer cerveja. Acho que a levedura ela tem um papel número 1. Os ingredientes, beleza, a gente trocar tudo, mas se não tiver uma levedura, não sai cerveja. Beleza? Então, a gente precisa deixar esse líquido para que ela trabalhe bem, né? Baixar a temperatura ali, ver no pacotinho qual é a faixa de temperatura que ela trabalha. Aí ela vai trabalhar de 16 a 24 graus. Você baixa para 20 graus ali e aí segue para a próxima etapa, que é a inoculação da levedura e outras coisinhas mais, certo? Tem um detalhezinho que a gente faz aqui, que é para que as proteínas, as moléculas de proteínas, elas se concentrem no fundo, no meio da panela e decantem, para não passar para o balde fermentador, né? Para melhorar o sabor, para não trazer um sabor mais diferente, que é o whirlpool que a gente faz. Que o whirlpool, ele, normalmente eu faço quando termina a fervura. Aliás, quando termina a fervura não. Quando terminei de resfriar o mosto. Tem prós e contras nisso aí. Você pode fazer o whirlpool quando terminar a fervura, certo? Agora o chiller, lembre que o chiller estava lá quando terminou a fervura. Então eu tenho que tirar esse chiller
Ele não pode tocar em lugar nenhum para não ser contaminado e eu faço o Whirlpool lá. O que é o Whirlpool, né? É eu pegar a pá cervejeira e mexer vigorosamente esse líquido. Mexer para fazer um redemoinho no meio. E o que é que esse redemoinho vai fazer? Vai pegar as partículas que estão ali, as proteínas, o que for, e vai concentrar no meio, certo? E vai decantar no meio. Isso vai evitar que eu traga, vai diminuir a quantidade de partícula que vai para o meu balde fermentador. Isso é para a gente melhorar a decantação, certo? Eu não faço depois da fervura, eu faço quando eu resfrio o mosto, certo? Aí eu tiro o chiller, não vou usar mais ele, beleza, eu posso deixar em qualquer canto. Eu sanitizo a minha pá cervejeira, porque tudo que tocar no líquido agora tem que ser sanitizado, o balde fermentador tem que ser sanitizado, tudo, para não estragar, como eu falei. Sanitizo essa pá cervejeira e mexo lá vigorosamente, certo? Qual é o contra disso aí? Porque o líquido ele mais frio, ele é mais viscoso, então ele vai decantar menos, né? O líquido ele mais quente, ele tá mais, tem menos viscosidade, né? Eu não estou achando a palavra aqui. E aí as partículas tendem a decantar mais facilmente. Um líquido mais frio, ali a 20 graus, ela vai decantar com menor facilidade. Mas como eu tenho esse problema de tirar o chiller para fazer o Whirlpool e botar de novo, eu prefiro fazer depois que a temperatura baixa, certo? Então, faz esse Whirlpool, é bom que dá uma aerada também, porque a levedura ela precisa de uma aerada também, precisa que o líquido tenha uma quantidade suficiente de oxigênio para ela trabalhar lá, certo? E a gente faz o Whirlpool, terminou de resfriar com a nossa técnica aqui, gelo mais chiller, baixar para 20 graus mais ou menos 30 minutos, tira, faz o Whirlpool e joga no balde fermentador, que a gente vai falar sobre isso na próxima etapa, balde fermentador e outras coisitas mais, certo? Que é a quarta etapa. Então não perca, próximo vídeo a gente vai falar sobre fermentação. Olha só, é a etapa que a levedura trabalha. Beleza? Não perca a próxima etapa. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo 3, aí, resfriamento do mosto. Muito importante. É um passo que você deve tomar cuidado, certo? Para a sua cerveja. A dica que eu dou é, faça a sua cerveja. Você tem o poder de tomar qualquer estilo de cerveja. Eu vou tomar pela primeira vez uma Black IPA feita por mim, eu que escolhi. É muito diferente de você ir comprar no supermercado e ir lá e não achar, ou então achar as mesmas que você tem. Porque cerveja artesanal é uma cerveja que tem um sabor diferenciado e que você pode sentir vários sabores distintos dentro dela e que não é aquele tipo de cerveja que você vai beber na praia. Definitivamente, é uma cerveja para beber à noite em casa, ou então um sábado à tarde em casa ali para você provar, é degustar, certo? Sabores, aquele amargor, certo? Você pode até estar numa piscina, mas agora ali eu vou tomar aquela cerveja que tem um amargor melhor, maior, aquele sabor diferenciado, né? E não aquela de encher a cara e comprar 10 caixas, que eu faço isso também, isso não é nenhum demérito, né? Isso não é nada, estou falando nada de errado de você tomar a sua Heineken, a sua Beck's, não. É a cerveja que eu tomo também, muito mais do que cerveja artesanal, inclusive, né? Porque a quantidade é maior. Mas, enfim, faça, não procrastine. É muito possível. É na cozinha da sua casa. É com utensílios que você pode montar facilmente. Vai gastar um pouquinho com utensílios? Vai. Mas não é muita coisa. Ó, eu tô trocando meu kit de 10 litros por um de 20 litros. Comprei duas panelas, né? Porque eu tenho as minhas panelas de braçagem e fervura, hoje tem 18 e 11. Aí eu tive que trocar de 18 por uma de 32 e a de 11 por uma de 26. E aí eu gastei aí nas panelas perto de R$300 nas panelas. Aí você soma o balde fermentador, que é uns R$50, você soma os utensílios ali, você vai gastar mais ou menos, sei lá, uns R$500 ou R$600, porque aí tem arrolhador, tudo. Depois você precisa ver o vídeo de equipamentos para você ver exatamente o que é. Mas é mais ou menos isso. Então, um gastozinho a mais você vai ter, mas é um hobby, não se trata de dinheiro. Porque existem cervejas artesanais até baratas, existem até umas IPAs baratas.
O preço de cerveja artesanal está baixando, mas não, isso é um hobby, trata-se de um hobby, trata-se de uma oportunidade de você ter a cerveja que você quer na palma da sua mão, você dizendo que você que fez, surpreendendo as pessoas, beleza? Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês curtirem e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo da terceira etapa da fabricação de cerveja artesanal na cozinha da sua casa, no seu fogão 4 bocas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo, quarto passo da cerveja artesanal feita na cozinha de casa.